Pessoal, então eu gostaria de iniciar aqui nossa segunda parte da nossa mesa do dia, primeiro dia, que é o lançamento do livro República em Notas 2, organizado pela especialista em conhecimento do República.org, a Ana Peçanha, e o Humberto Falcão, que é conselheiro também do República.org. E eu queria que a Ana, nessa apresentação desse livro, explicasse um pouco o livro, mas, principalmente, Ana, um livro de compilação, em geral, as pessoas ficam imaginando que é um livro, enfim, mais, assim, etéreo, né? Mais opinião, mais pensamentos ali. Mas esse livro não é. Esse livro tem muita informação. E eu, como jornalista, ficava sempre te pedindo para falar o que tem de informação no livro que hoje a gente, e que serviu e baseou outros estudos, decisões, né, setoriais ali também. E você explicar um pouco como é que foi esse trabalho. Também quero dizer que o livro está à venda ali embaixo desse ombrelone, o livro da editora Cobogó. E vamos falar, Ana. Fica à vontade. Obrigada, Dani. Boa noite a todos e todas. É muito feliz de estar aqui lançando o República em Notas, volume 2. Como a Dani disse, foi organizado por mim e pelo Humberto, que é professor da Fundação Dom Cabral, nosso conselheiro e um super especialista em gestão pública. Para quem não conhece, República em Notas, ele é uma coluna online quinzenal que a gente tem no nosso site, no qual a gente reúne textos, análises de diversos especialistas em temas variados sobre o serviço público. Então, tanto temas transversais de gestão pública, como temas setoriais em educação, saúde, segurança. Em 2023, a Gabriela Lota e a Vanessa Campagnach organizaram o primeiro volume do livro, né, com alguns dos melhores artigos publicados à época. Que também está ali. O livro foi semifinalista do Prêmio Jabuti. Ficamos, né, nós e a editora, muito felizes com isso. E hoje a gente está lançando, né, um segundo volume, organizado por mim e pelo Humberto, trazendo alguns dos novos textos que foram publicados no último ano e também muitos capítulos inéditos de autoras e autores que foram convidados por nós. Então, aqui minha fala vai ser breve, que eu sei que já está na hora do vinho, eu também quero um vinho. E eu vou trazer um pouco dos destaques, né, um pouco da provocação da Dani, alguns dos principais destaques em cada um dos 4 blocos temáticos que a gente tem nesse volume. E vou encerrar minha fala explicando por que tudo isso que eu vou falar importa, né, para as nossas vidas de todos aqui. Eu vou pegar minha colinha, senão eu vou esquecer. Bom, então, o primeiro bloco ele trata sobre transformação do Estado, que é o que vocês acabaram de ouvir aqui com a ministra. Como vocês já perceberam, é uma frase, uma expressão que a gente gosta bastante. E é justamente por falar desse processo contínuo de modernização do Estado brasileiro, esse é um bloco cujos textos ilustram desafios estruturais dessa transformação. Então, vou trazer aqui 2 destaques para vocês nesse bloco. A gente tem um excelente capítulo do Bruno Caraza, que talvez muitos de vocês conheçam, ele está bastante na mídia recentemente, é nosso aliado aí na luta contra os supersalários. E ele discute muito a influência dos interesses privados sobre o setor público no Brasil e como que isso gera desigualdade e baixa eficiência econômica. Então, ele destaca que o sistema político brasileiro, né, marcado por personalismo e um alto custo eleitoral, vocês sabem, né, é caro fazer campanha, ele argumenta que isso facilita a captura do interesse público e defende uma agenda que inclua a regulamentação do lobby, a transparência das agendas entre setor público e privado, dentre outras propostas. Vocês sabem também que esse é um ano de COP, né? O Brasil recebe a COP 30 em Belém em novembro. E o livro também traz um artigo com dados inéditos que mostram uma insuficiente capacidade do Estado de executar o orçamento destinado à pauta ambiental. Então, a autora ela traz uns dados de 2024, que pouco mais da metade do orçamento total autorizado para a agenda ambiental, né, o que estava no planejamento do governo federal, havia sido executado até o fim do ano. E essa proporção é ainda menor, de mais ou menos 34%, quando se consideram despesas com caráter não exclusivo, né, que é um termo que eles usam, que significam políticas públicas cujo impacto ambiental é uma finalidade secundária e não primária daquela política. O que esse dado nos mostra, né? Ele destaca uma dificuldade do Estado de executar políticas públicas transversais da agenda ambiental,
políticas públicas planejadas, né, da agenda e transversais da agenda ambiental, e a necessidade de termos um setor público responsivo e eficiente para enfrentar os desafios urgentes das mudanças climáticas, pensando, né, fazendo o planejamento das políticas e, de fato, conseguindo executar, né, esse orçamento. O segundo bloco trata de transparência de dados e governo digital, que também foi um assunto bastante falado aqui pela ministra, com textos que discutem os avanços recentes em acesso à informação e digitalização de processos e serviços. Trazer um exemplo aqui, né, a gente fala, inclusive, os próprios servidores públicos, né, sob a liderança da ministra, falam da importante inovação que eles fizeram na construção do SouGov, que é uma plataforma que unifica os canais de atendimento e oferece serviços digitais acessíveis. A plataforma contribuiu para o Brasil alcançar o segundo lugar no índice de maturidade GovTech do Banco Mundial. Mas, apesar dos avanços recentes, os especialistas, né, dos outros textos também alertam para os desafios que ainda persistem, como a fragmentação dos sistemas, a baixa padronização dos dados e a falta de capacitação dos servidores no uso de tecnologia. O penúltimo bloco fala de um outro tema que também é muito caro para nós, que é a diversidade de gênero e raça no serviço público, que também foi bastante tratado aqui pela ministra. E eu acho que é sempre bom reforçar, né, por que a gente fala de diversidade, por que diversidade é necessária para o serviço público. E ela é necessária não apenas por uma questão de representatividade e legitimidade, embora isso por si só já seria, né, razão suficiente para defendê-la, mas, sobretudo, por uma questão de eficácia e eficiência. Por que isso, né? Se as pessoas que pensam no serviço, as políticas públicas do país, elas representam proporcionalmente a diversidade da população brasileira, isso significa que a gente, né, como Estado, tem maiores chances de acertar nas causas e soluções para os problemas enfrentados por esses grupos. Não só por isso, também é uma questão de inovação. Quando a gente tem um ambiente com maior diversidade de trajetória de vida, de pensamentos, a gente tem um ambiente mais propício à inovação de maneira geral. Os textos desse bloco eles tratam de um grande avanço do governo federal, muito recente também, que foi a aprovação da nova lei de cotas raciais no serviço público, que também corrigiu problemas de implementação que foram identificados na primeira lei, né, que foi de 2014 e venceu em 2024, e a gente aprovou uma renovação aprimorada. No entanto, a gente ainda tem problemas relacionados à ocupação e permanência de mulheres e pessoas negras em cargos de liderança, também tratado aqui na mesa anterior, que são consequência de problemas estruturais e também de assédio, como também foi tratado. Um dos artigos mostra que o Brasil levará 88 anos para conseguir equidade de gênero em ministérios. A autora, né, mostra que, embora a gente tenha visto avanços na representação feminina em diferentes mandatos e partidos, ainda há ministérios que, ao longo de toda a série histórica, nunca foram chefiados por mulheres. Por fim, o último bloco não poderia deixar de ser sobre o tema, né, não sei quantos de vocês já conhecem República, que é o tema do coração da República, que é a modernização das políticas de gestão de pessoas. O que isso significa, né? Isso vai desde planejar melhor quantas pessoas contratar, como selecionar pessoas com mais vocação para o serviço público, como avaliar o desempenho desses servidores e desenvolver talentos, e como garantir que a ocupação de cargos de liderança tenha um equilíbrio entre competência técnica e política. Porque hoje, acredito que muitos de vocês sabem, a indicação política é o que predomina. Eu vou dar destaque aqui para 2 artigos que tratam de temas quentes atualmente no âmbito da discussão da reforma administrativa no Congresso Nacional, que a gente também falou agora há pouco. Tem um texto da Vera Monteiro, que também é integrante do nosso conselho, que traz uma proposta legislativa nacional de regulamentação dos servidores temporários, né, tema que também foi trazido pelo Rodrigo mais cedo. A proposta dela busca padronizar as regras e os direitos trabalhistas para todos os entes, né, governo federal, estados e municípios. E isso é importante para dar maior segurança jurídica tanto para a administração pública quanto para os profissionais contratados nesse regime, né, que, como foi tratado, nem sempre tem seus direitos trabalhistas garantidos. E, além disso, ele também garante que o serviço público, nessa regulamentação, vai garantir que o serviço público funcione com mais agilidade, qualidade e respeito aos direitos. Afinal de contas, todos trabalham para o serviço público, independente de terem um contrato temporário ou permanente. Também destaco um texto da presidente do nosso conselho, Renata Vilhena, tratando de um outro tema que é muito caro para nós e para o serviço público como um todo, que é a gestão do desempenho. Estamos muito focados aqui na República em fazer avançar uma lei com diretrizes para uma efetiva gestão do desempenho, que avalie periodicamente as entregas, tanto dos servidores como das equipes dos órgãos públicos, e desenvolva esses servidores para que o serviço público seja cada vez mais capaz de entregar melhores resultados
para a população. Então, em resumo, nosso trabalho na República e nesse livro é mostrar que a modernização do Estado é um processo contínuo e sistêmico, necessário não só para trazer mais eficiência, mas, sobretudo, para reduzir desigualdades e para melhorar a qualidade dos serviços públicos. A gente defende um Estado flexível que consegue se adaptar rápido e incorporar tecnologias, ao mesmo tempo que promove previsibilidade e estabilidade. A mensagem principal que eu quero deixar para vocês é que no centro dessa transformação do Estado estão os servidores, que são as pessoas que fazem o serviço público acontecer. Se a gente quer vacina no posto de saúde, que as pessoas tenham acesso a saneamento básico, que os jovens concluam o ensino médio, que a gente possa andar na rua com segurança, que todos tenham acesso a comida de qualidade e por aí vai, a lista de demandas sociais é infinita, a gente precisa olhar para as pessoas que fazem essas políticas públicas. Melhorar o Estado implica necessariamente em garantir que estamos selecionando pessoas competentes, vocacionadas e diversas, que sejam justamente remuneradas, tenham incentivos corretos e um ambiente de trabalho propício à inovação e ao bom desempenho, sempre usando a tecnologia a nosso favor. Então, eu convido todos e todas a lerem o livro, a acompanharem o trabalho da República e, o mais importante de tudo, a defenderem a melhoria contínua do Estado brasileiro, porque esse é o único caminho para reduzir desigualdades e para melhorar a qualidade de vida de todos nós. Obrigada.